Cumprimentamos a todos os nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, estudaremos lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. O nosso texto bíblico está em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. Hoje nós vamos estudar todas as referências bíblicas da nossa lição, desde o tópico de número 1, falando sobre aqueles que são antinomistas, ou melhor, antinomista. Nós vamos dar sequência nesta aula e no final de toda essa explicação, nós vamos falar sobre o tópico de número 1 ainda nesta aula. Então assista até o final, que tem coisas boas para você no final da nossa aula. Você que ainda não está participando das nossas aulas extras de continuação de aulas, você pode entrar em contato no nosso zap 85DDD 991 28 12 60. Todos que já estudaram conosco, os trimestres passados, o primeiro trimestre desse ano e agora no nosso segundo trimestre, nós estamos convidando você a receber aulas no nosso Zap, aulas de continuação que é estudado somente no Zap, ok? Queridos irmãos, Mateus capítulo 5, versículo de número 21. Jesus ensinando a respeito da lei de Moisés e a respeito da sua lei. Quando ele fala sobre no versículo 22 ele diz: eu, porém, vos digo, ouviste que foi dito aos antigos, a lei de Moisés. Aí ele coloca, não matarás. E depois diz, será réu do juízo. Então Jesus, ele não tira a lei de Moisés. Ele continua dizendo, será réu de juízo. E ainda mais, presta atenção, réu do sinédrio. Então, veja que Jesus diz, verso 22, eu digo, se você estiver com raiva, com ira, com cólera contra seu irmão, então o réu de juízo que está na lei de Moisés, eu não vou tirar não. A lei é justa. Então, aqueles que dizem que não existe lei, ele já se perde aqui. Porque Jesus diz, eu digo, a lei continua, será réu de juízo. Ou não está escrito na Bíblia, Mateus 5 e 22. Jesus reafirmando a justiça da lei. Mais uma vez, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio. Olha aí, réu do juízo, 1. Réu do sinédrio, 2. Réu do fogo do inferno. Tudo no versículo 2. Jesus não tirou a lei. O inferno ainda existe. A lei são para os que praticam impiedade, maldade. Então, se continuar fazendo o que é mal e não se arrepender, porque foi dado a chance a Caim para se arrepender, para fazer o que é bem, o que é bom, e ele não quis se arrepender. Então, Jesus está mostrando exatamente que continua a lei para os que são maus. Então, nós que estamos debaixo da graça, porque estamos em Cristo, os cristãos, os discípulos, Romanos 6, versículo 15. Pecaremos porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Agora, só porque nós estamos debaixo da graça, nós vamos matar? Jamais. Continua a mesma lei, não matarás. Amém? Continua o mesmo castigo e o mesmo juízo. Não, ou seja, continuará sendo réu do juízo aquele que, olha aqui, irmãos, enquanto a lei, ela mostrava a prática, Jesus ensinou a respeito da raiz da prática, quando ele fala que ao matar, alguém primeiro se ira, alguém primeiro fica com raiva, com cólera, e estas pessoas Jesus já condena na raiz do problema. Amém? Então, mesmo no Antigo Testamento, quando diz não matarás,
Jesus pega o contexto do Antigo Testamento e ensina que o problema está no coração. Porque quando mata, já é a consumação do ato. Então Jesus vai na raiz e condena da mesma forma que a lei condena o ato. Então a lei de Cristo veio condenar também os pensamentos. Então a justificação está debaixo de qual senhorio? Será que está debaixo do senhorio da lei ou do senhorio de Cristo? Então veja que nós estamos debaixo de Cristo. E se nós estamos debaixo de Cristo, somos servos de Cristo. Então servimos a Cristo. E se por acaso acontecer de pecarmos contra Deus ou contra o próximo, recorremos ao Senhor, porque Ele é maior do que o nosso coração. Amém? E assim Ele pode nos perdoar, porque Ele sentiu também a nossa fraqueza quando se humanizou. E quando nós temos aqui que o homem, presta atenção aqui, a lei de Levítico, capítulo 19, versículo 18, não ter vingança, não ter rancor, amar o próximo como a ti mesmo. Então essa questão de amar o próximo como a ti mesmo já vem do Antigo Testamento, Levítico 19 e 18. Qual foi o mandamento novo? O mandamento novo é amar como Cristo vos amou, porque Jesus chega na história e ele coloca o mandamento dele. Já que ele também é legislador, que ele tem um novo pacto, então ele é legítimo e suas leis também devem ser legítimas. Então aquilo que a lei de Moisés escreveu, aquilo que estava descrito, então Cristo vai dizer como é e como deve ser no seu regime de que mudança de sacerdócio. Porque o Moisés saiu, entrou Jesus. Os levitas saiu, entrou a igreja. Então nós temos uma nova lei, a lei de Cristo. Glória a Deus. Então nessa lei de Cristo, a referência agora não é mais a ti mesmo. Amém? Por quê? Porque Jesus vai dizer o seguinte: eu estou na história da lei. Eu vos amei. E assim, o evangelista João, capítulo 3, verso 34, diz assim: vocês devem amar como Cristo vos amou. Novo mandamento eu vos dou. Glória a Deus. Então, se é um novo mandamento, então vai escrevendo aí na tábua do seu coração. Vai absorvendo esse conteúdo da lei de Cristo. É um novo mandamento. Então escreve aí na tábua do seu coração. Por quê? Porque deve ser cumprido. Então a referência a amar o próximo, eu tenho que olhar para Cristo e não olhar para mim mesmo. Por quê? Porque eu próprio posso exatamente não me amar. Eu posso negar o meu amor a mim mesmo quando eu fico desleixado, quando eu não procuro exatamente a cuidar do meu corpo. Como eu vou cuidar de alguém se eu não cuido de mim mesmo? Então veja que a referência agora é Cristo. Então Cristo vai mudar todo esse sistema de coração, de sentimento, enfim, ele vai na raiz, porque ele vai morar lá dentro. Ele vai ficar com o crente 24 horas, ensinando, redarguindo, corrigindo, instruindo em toda justiça. Amém? Então veja que, olha aqui, o amor de Pedro diferente do amor de Cristo. Porque uma coisa é você gostar. Uma coisa é dizer: Senhor, eu gosto do Senhor. Mas você vai comigo até a cruz, vai morrer comigo crucificado? Eu nem te conheço. Foi isso que ele disse diante dos criados. Ele pecou o Salmo 1 inteiro. Pedro não amou como Cristo amou. Então, novo mandamento vos dou, que vos amei assim como Cristo vos amou. Pedro, ele estava com os pecadores, negando a Cristo, sentado na roda dos escarnecedores. Então leia o Salmo 1, verso 1, vocês verem que Pedro pecou o Salmo 1 inteiro. Quando vocês observam o amor de Cristo,
era um amor sacrificial, isto é, amor divino, amor de Deus, amor ágape, e não somente filia. Uma coisa é você ter amizade, outra coisa é você estar no lugar dela. É você sentir as dores dela, é viver o que ela sente. Então, este é o amor de Cristo. Ele sentiu as nossas dores. E assim, ele morreu por nós de uma vez por todas. Glória a Deus. Então, a referência agora é o amor de Cristo. Então, o amor de Cristo está sendo a base de toda a história cristã. Então, quando o evangelista João vai escrever a respeito do amor, ele escreve na primeira, na segunda, na terceira carta. Glória a Deus, a respeito da base deste amor, do novo mandamento que Cristo nos deu. Amai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos amou. Amém? Então, por que esse novo mandamento? Pergunta, onde Deus habita? Deus habita no homem, que crê nele, que recebe ele. Deus vem e faz nele morada, templo do Espírito Santo. Então, se você não vê Deus no seu irmão, tem que nascer de novo. Então, o amor de Deus agora tem sido palpável. Quando eu abraço meu irmão, estou abraçando o Espírito Santo de Deus. Quando eu dou a paz do Senhor a meu irmão, eu estou apalpando o amor de Deus. Por isso que Deus relaciona conosco através do nosso irmão. Glória a Deus. Se nós não nos relacionarmos com o nosso irmão, amando como Cristo vos amou, João, ele diz que é mentiroso. Então existe uma lei para determinar se nós amamos a Deus ou não. E esta lei está em amar ao nosso irmão assim como Jesus nos amou. Porque quando ele nos amou primeiro. E se ele nos amou primeiro, então nós vamos amar segundo o modelo deste primeiro amor. Então a nossa reação para com o primeiro amor é amar como Cristo, para que esta reação seja uma ação. Isto é, a exemplo de Cristo, devemos amar. Então saímos do segundo e passamos a ser companheiro do primeiro amor. E assim, amamos como Cristo vos amou. Glória a Deus. É assim que nós confessamos que amamos a Deus. Deixar de ser mentiroso, conforme está na epístola de João. E dizer que amamos a Deus quando nós estamos em comunhão com nosso irmão. É onde Deus habita. Se Deus habita no meu irmão, como é que eu vou dizer que amo a Deus se eu odeio, se eu não quero comunhão com meu irmão? Então, biblicamente, corretamente, legitimamente, é mentiroso. Não tem como fugir, irmão. Não tem. Irmão, eu não consigo. Tem que nascer de novo, aceitar Jesus como seu Salvador agora. Tem que voltar ao primeiro amor. Senão não tem como você fugir. Ó, réu do sinédrio, réu do fogo do inferno, réu do juízo. Qual é a tua escolha? Qual é a nossa escolha? Então veja os problemas na epístola de Romanos. Quando a gente estuda o livro de Romanos, nós temos problemas mencionados. O primeiro problema está no capítulo 6, o segundo no capítulo 7 e o terceiro no capítulo 8. Por que a gente fala assim? Porque nós temos o pecado no capítulo 6, a lei no capítulo 7 e também temos exatamente a carne no capítulo 8. Então, quando a gente vai ver os problemas, do capítulo 6 é o pecado. Aí quando chega no capítulo 7 é a lei. Quando chega no capítulo 8 é a carne. Nós cristãos, nós não temos problema em Cristo com o pecado. Porque se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, o justo. Então nós não temos problema. Somos justificados pela fé. Temos paz com Deus. Então o capítulo 6 está resolvido. No capítulo 7, quando fala da lei, que é o problema, entre aspas, para muitos, foi o que resolveu a nossa solução.
Cristo cumpriu a lei, levou nós para ele e nós cumprimos a lei em Cristo. Então, a lei também não é nosso problema mais. O nosso problema está no capítulo 8 de Romanos, quando fala da carne. Aí, quando fala da carne, este é o nosso maior problema. É o principal inimigo. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo não é exatamente a morte. O nosso maior inimigo é a si próprio, a carne, o eu. Então, vamos aqui. Problema número 1, pecado. Romanos 6. Problema número 2, entre aspas, porque não é para todos. Nós que estamos em Cristo, nós cumprimos nele. Então, Romanos capítulo 7. Aí quando chega Romanos capítulo 8, veja que a carne, seu poderio. Veja, meus irmãos, as obras da carne é em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Então, esses pecados aqui, obra da carne, presta atenção aqui, é um poderio terrível. Esse é o nosso problema, que nós devemos vencer todos os dias. Isso aqui é diário, viu? Então, por quê? Porque a carne quer falar no nosso lugar. A carne quer fazer nós cantar, entendeu? Na carne, pregar na carne, fazer as coisas de Deus na carne. Então, se der lugar à carne, está lá também na carne. Olha aí, a ira. Então, se irar, irmãos, é a primeira opção para dar lugar a quem? Aos demônios. Porque depois da ira, está escrito, não dê lugar ao diabo. Porque a ira vai fazer com que as atitudes sejam reais. Então, se der lugar ao diabo, então a ira vai estar o quê? Consumada. Porque o diabo vai fazer com que haja ação. É verdadeiramente como está, não matarás. Então, em vez de somente irar, agora usará artifícios físicos para consumar o pecado que já está no coração. Então, não reine, portanto, o vosso pecado no vosso coração. Irai-vos e não pequeis. Não se ponham o sol debaixo da vossa ira. Nós estamos estudando exatamente lição de número 4. Esta lição de número 4 tem todos os textos, nós temos os versículos e os capítulos mencionados. Então, nós estamos entrando exatamente nestas opções bíblicas que estão registradas aqui na nossa lição. Então, nós chegamos agora em 1 Pedro, olha aí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Chamados para viver santo. Ainda no tópico de número 1. Então, esses chamados para viver santo na sociedade. Então, a sociedade é o resultado de tudo isso aqui. Como é que é feita a sociedade? Presta atenção, ó, nós estamos aqui. Então, como é que começa? Nós temos um núcleo chamado costume. Não tem um costume? Então, a maioria dos costumes são ruins. Por quê? Porque não tem a presença de Deus, o mundo está no maligno. Então, as pessoas fazem tudo errado, no costume. N números de costumes errados. Então, Jesus, ele veio para nos dar um bom costume. Então, veja que os costumes são o núcleo desse hábito. E cada um vai sendo o núcleo. O hábito é o núcleo da cultura. E a cultura é o núcleo da sociedade. Então, veja que o viver santo em sociedade representa eu mudar tudo isso aqui. Eu mudar esse costume velho, esse hábito ruim, essa cultura que é mal, para que a sociedade esteja bem. Este é a proposta do Evangelho. Exatamente o que? Transformar estes núcleos, gerando santidade, santificação. Amém? Em nós. Então, esta é a luta que nós temos, transformação em santidade, no viver diário. Então, Jesus, ele entra aqui para combater esses maus costumes do homem. Então, radicalmente, o Evangelho transforma o pecador, amém? Traz os gentios, traz os bárbaros, traz os judeus. Então, para que haja o quê? Em nós, um viver diário santo. Pelo poder da palavra, Deus vai mudando esses núcleos e que nós possamos ter uma sociedade totalmente justa. Nós somos cristãos, então somos igreja. A sociedade
espiritual. Glória a Deus. Aí o que, que vai acontecer? A mudança de costume. Quando se muda o costume, aí Paulo, Pedro vai dizer, quem furtava, não furte mais. Então, qual é o bom costume para combater esse mau costume? Pessoas que furtam. Então, ele trabalha honestamente. Então, vai criando-se um bom costume. Ele vai tendo o quê? A destruição desse mau costume, que agora tornou-se um vício. Então, esse roubo, esse hábito maléfico vai ser destruído, porque Jesus veio transformar radicalmente o costume mau. Então, o viver santo é aceitar novos costumes que geram novos hábitos. Amém? Então, adaptar nova cultura, sem pecado, sem demônio, sem carnalidade. Por quê? Por causa da santidade. Então, tudo isso vai transformando a nossa vida. Então, veja que tudo isso tem leis, irmãos. As pessoas não vivem sem as leis. Né? Aqui nós temos um grupo chamado de, veja aí, tópico de número 1. Antinomista. É o grupo que é contra a lei. Tem lei. Vive de acordo com o que eles pensam, achando que não tem juiz. Eles dizem, nós não temos juízes. Se lembra do tempo dos juízes? Eles viviam de acordo com o seu próprio pensamento. Mas Paulo diz assim, não há juiz entre vós, então a igreja tem juiz. A igreja tem como julgar as causas da própria membresia. Acontecer alguma coisa, leva a igreja para resolver o problema. Não é para levar logo para o mundo jaz no maligno, então leva para a igreja logo para resolver esse problema. Viu? Então veja que as leis da fraternidade, da beneficência, do culto, do amor, amém? Tudo isso são costumes aplicados na transformação dos costumes maus dos homens. Então Deus vai aplicando esses novos costumes, compartilhando conosco como deve viver em sociedade. Então, quem for bárbaro e não se submeter a essas ordens, será depois considerado como gentil, depois de 2 ou 3 admoestações e com testemunhas. Viu? O reino de Deus tem lei, irmão. As pessoas vivem na igreja, mas tem lei na igreja. A lei de Cristo. Amém? Ninguém vive sem lei. Somos redarguidos, corrigidos, disciplinados pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Glória a Deus. Amém? Agora nós vamos para esse lado aqui. Na próxima referência do nosso texto, da nossa lição, nós temos Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Não matarás. Nós vamos agora para esse texto. Amém? É nesse texto que nós vamos ver a vida de Moisés, de um lado, a presença de Deus, amém? Transformando totalmente o homem em um homem sanguinário, em um homem mais manso da terra. Glória a Deus. Vamos agora explicar. Glória a Deus. A importância do não matarás. Êxodo, capítulo 2, versículo 12, Moisés matou. Ele matou um egípcio, viu? E a sua esposa Zípora soube, e na hora da raiva, Zípora, ela dizia, olha, você é sanguinário, você matou um egípcio aí, você... Então é isso que acontece, viu, irmãos? Moisés, ele matou um egípcio, foi na fuga, foi lá para o deserto de Midian, e depois se encontrou com Deus lá no Monte Horebe, Monte Sinai. E Deus aqui, ele vai falar em fogo na sarça com Moisés. Então, presta atenção, isso é importantíssimo. Porque se não matarás, irmão, vai deixar vestígios quando ele peca, quando ele mata. Viu? Ele não enterrou o cadáver aqui na areia, mas estava cheio de testemunhas. Esses urubus aqui, eles vão vir
sobrevoar, vai identificar onde está o cadáver, as moscas que estão por aqui. Presta atenção, irmãos. Deus disse para Moisés que essas sandálias que estavam aqui no dia da morte desse egípcio tinha que ficar para trás. Mulher, ou seja, presta atenção aqui, ó. Êxodo capítulo 2, versículo 12, mostra ele sendo assassino, também o próprio coveiro, a mulher Zípora acusando, quando tem raiva, dizendo que ele é sanguinário, depois do acontecido, mas ele vai ter um acontecimento com Deus. Então, Deus vai se encontrar com Moisés e vai mudar esse quadro aqui de ele não matar mais. Ele vai ser agora o homem mais manso, o manso de toda a terra, no tempo do Antigo Testamento. É o mais manso. Então, tipo de Cristo, tipo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então Deus vai dizer o seguinte: olha, aquela sandália lá que você pisou lá, onde o cadáver estava por baixo, então lança essas sandálias fora, Moisés. Porque a terra que você está, aqui a minha presença é santa. Amém? Então não matarás. Glória a Deus. Por quê? Porque eu vou pegar este fogo que não consome a sarça, eu vou colocar em você. Então você vai ser essa sarça e esse fogo é eu em você. Aí, Moisés mergulhado no fogo, é aqui que nós chamamos de batismo com fogo. Né? Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo, então é esse fogo aqui de Deus no homem. Viu? Para poder evitar que o homem cometa injustiças. Então esse aqui é um processo de quê? De santidade, purificação. O fogo faz isso, para que ele não cometa vinganças com as suas próprias mãos. Então, Moisés, você agora vai ser o mais manso de toda a terra. E outra coisa mais, escreva aí minhas leis: não matarás. Você matou aqui, mas você passou pelo fogo e foi perdoado. Você agora é o homem mais manso da terra. Não matarás. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos dar sequência aqui. 1 João 3,15, né? Falando de Abel e Caim, conforme a nossa lição, todas as referências bíblicas estão aqui. Vamos botar desenho aqui, certo? Vamos desenhar mais. E nós vamos indo até chegar aqui a ira de Jesus, né? No templo. A nossa lição, ela vai tratar os tipos de ira, né? Será que Jesus teve uma ira? Então esta ira aqui nós vamos explicar o zelo, né? E tem a ira também como obra da carne, Gálatas 5:20, pecados. E a gente vai indo e mostrando toda a lição na nossa segunda parte, que é a aula extra de continuidade. Então você quer continuar estudando? É só pegar aqui o zap, certo? Anota aí, 85-991-28-12-60. Também é o Pix. Ajuda com qualquer valor, recebe todas as aulas do trimestre. Nós vamos enviar até a última aula, que são 13. E vocês estudam conosco no Zap e é abençoado com o conteúdo da nossa revista do segundo trimestre de 2022. Queremos que Deus te abençoe e te guarde. Estamos já prosseguindo, estudando próximas aulas para dar sequência e enviar para vocês todas as aulas. Deus abençoe, fica com Deus e a paz do Senhor. Não esqueça de apertar o like e também compartilhar este vídeo. Vamos ajudar o canal a crescer para a glória de Deus. Compartilhe aí no seu WhatsApp, aí com seus amigos, na sua rede social. Ajude a crescer cada dia mais o conteúdo das lições dominicais. Amém.